claro que é uma semana que o Avaí procura trabalhar para buscar essa primeira vitória, o time sai dessa zona do rebaixamento. Tá certo que ainda é começo de campeonato, mas não dá para ficar adiando, né? Para buscar essa primeira vitória e essa oportunidade de tentar sair do Z4, né? Por conta disso, é uma semana diferente? Como você falou, a gente não pode ficar adiando, escolhendo o jogo para conquistar a primeira vitória. Tínhamos em mente conquistar essa vitória na Bahia, não veio, né? Agora é buscar a vitória aqui em casa. Quanto antes possível, a gente tem que estar pelo menos ao meio da tabela ali, para não deixar distanciar muito, cada vez ficando mais difícil. Mas assim, tem que ter cabeça boa, tem que deixar a ansiedade de lado. Acho que já passou para os debutantes aí, Série A, já acho que 3 jogos suficiente para sentir como é que é. E agora é tentar se soltar mais, tentar ficar mais tranquilo para conquistar essa vitória. Então, por que 2 tempos tão distintos, né? O primeiro tempo o Avaí demora para entrar no jogo e no segundo tempo o time vem mais ligado. Você consegue identificar, na sua opinião, o que está acontecendo? Consigo. Acho que é uma coisa assim até que, pra gente que está aqui dentro, do meu ponto de vista, até um pouco natural. Como eu falei, são 3 jogos de Série A, enfrentamos Atlético, não precisa falar, enfrentamos Grêmio e o Bahia num momento bacana assim, do time. Então o que acontece é o seguinte, como eu falei, são assim, mais da metade do elenco não jogou Série A. Então, normalmente, o primeiro tempo fica aquela ansiedade, aquela tensão, não sei se ataca, não sei se defende, por mais que a gente fale, por mais que a gente tente passar tranquilidade, isso é uma coisa meio que pessoal, né? Então fica aquela ansiedade, né? Vamos procurar não arriscar tanto. Aí depois que é o segundo tempo, de repente, ou quando toma um gol, ou quando já se relaxou, aí começa a se jogar. Eu acho que isso aconteceu nos 3 jogos, né? Acho que até no Grêmio menos, porque que a gente jogou até, defendeu sim, mas de uma maneira muito consciente contra o Grêmio, acho que de acordo com o que o jogo pediu. Mas contra o Atlético e contra o Bahia, acho que foi bem isso que você falou. A gente ficou muito retraído, muito preocupado em não sofrer gol, vamos dizer assim, e acabamos também não jogando. Daí o segundo tempo, quando a gente precisa jogar, a gente demonstra nossa qualidade, porque nós temos qualidade, só que daí já não é suficiente, já não tem o tempo hábil para a gente poder buscar o resultado. Dentro do que você está citando, Betão, você acha que conforme vão passando as rodadas, vai aumentando ainda mais essa tensão, essa cobrança pela vitória? Não digo nem da torcida, eu digo pessoalmente, dos jogadores ali no vestiário. Não, na verdade, acho que a tendência é o contrário, né? Acho que, como eu falei, a ansiedade de debutar na Série A para alguns, né? Então, passou essa ansiedade agora, a tendência, no meu ponto de vista, não sei se na prática vai ser assim, mas a tendência é que as coisas agora comecem a caminhar, o time começa a pegar confiança, coragem até certo ponto para alguns, para jogar a Série A da maneira que de repente jogou um campeonato catarinense. É claro que com todo respeito ao catarinense, com todo respeito à Série B. Série A não se compara em aspecto nenhum nem com o catarinense, nem com a Série B. Então agora que já jogaram a Série B, então acho que agora pode demonstrar um futebol, uma desenvoltura melhor nos próximos jogos. Betão, na saída de campo, né, você citou um pouco da falta de maturidade para o grupo e também falou que era bom lembrar que estava jogando uma Série A, né? Acho que muito também por conta do que aconteceu na partida, mas até nesse tom que você utilizou, até para o seu capitão do time, uma dessas lideranças, cai também como um tom de uma cobrança, uma agilidade da diretoria para buscar reforços para que chegue para ajudar o time a fazer uma boa campanha nesse campeonato? Não, cobrança não. Acho que se fosse em tom de cobrança, de repente eu batia na porta do Batistotti ali e falava com ele. E eu falava assim no microfone para cobrar algo de uma situação interna para abrir assim publicamente. Mas a gente sabe que o Avaí tem, desde as suas condições, do seu trabalho, tem buscado as contratações. Não estão vindo tantas assim, de repente pela dificuldade do mercado, pela dificuldade financeira, a gente sabe que a gente não tem tanto poderio assim como os grandes clubes. Mas a maturidade que eu falei é bem em relação a esse tema que a gente está falando, é que poucos jogadores jogaram Série A, então falta, sente isso, essa questão da maturidade, no momento de você cavar uma falta, no momento de você segurar uma bola, no momento de você, sei lá, ficar com mais posse de bola, antecipar uma jogada, prever uma jogada, isso falta, né? Porque o que eu falo para todo mundo, na Série A é assim, você tem pouquíssima chance, os times vão te dar pouquíssima chance para você ter uma ação de gol, e ao mesmo tempo você tem que errar pouquíssimo, porque na que você erra é muito provável que você tome um gol. Então eu falei que foi mais nesse sentido da declaração pós-jogo. Agora,
Então, agora vem o CSA. Como é que está sendo trabalhado aí? Porque o torcedor também está querendo essa vitória e, né, teoricamente falando, é um adversário ali do campeonato do Avaí. Vocês estão encarando assim também, Betão? Então, na verdade, acho que a gente internamente tem que separar essa questão igual você fala, do torcedor está querendo, porque assim, o torcedor é 90% emoção e 10% razão. A gente tem que fazer uma certa separação, a gente tem que ouvir, é claro, acho que é importante a gente ouvir aquilo que o torcedor pensa, aquilo que o torcedor acha, aquilo que o torcedor espera. Eu até acho bacana essa aproximação do torcedor com o clube, mas no momento de jogo, de trabalho, a gente tem que fazer uma certa separação para que a gente também não entre no lado emocional da situação e a gente viva de maneira racional. É o campeonato, é o nosso campeonato, acho que é uma equipe aqui de repente que subiu junto com a gente, de repente tem os mesmos objetivos, aspira as mesmas coisas que a gente no campeonato, ou coisas parecidas, vamos dizer assim. Então é um confronto que a gente não pode deixar passar sem a vitória, do meu ponto de vista. Acho que a vitória tem que ser fundamental nesse jogo. A gente tem que jogar pensando na vitória, não tem que falar um ponto tá bom, não. Em casa a gente tem que tentar fazer a lição de casa e levar os 3 pontos, sabendo da dificuldade do jogo, que o CSA também está numa situação parecida com a nossa, vamos buscar também a vitória aqui. Então a gente tem que pensar, estar focado para vencer. Ainda voltando nesse assunto de contratações, Betão, a gente tem visto uma situação que tem chamado de certa forma a atenção, pelas das mais recentes pelo menos, né? A gente viu, o Geninho citou depois do jogo lá em Salvador, que o André Luiz tinha dito que preferia ficar no Corinthians para ganhar novas oportunidades, esperar novas chances lá. Só que a informação que já vem de São Paulo, 2 dias depois, é que ele está indo para o Fortaleza. O Chiesa estava praticamente acertado aqui com o Avaí, acabou indo lá para Fortaleza. O Bergson estava no Atlético Paranaense da mesma forma. O Jonathan Alves preferiu não vir aqui para o Avaí, que estava numa situação já conversando internacional. Isso de alguma forma preocupa os jogadores de repente aceitarem outras propostas e não aceitarem vir aqui para a ressacada defender o Avaí? Assim, a questão que eu vejo em tudo isso, assim, eu não faço parte, não me meto nessa questão de diretoria, de contratações, né? Acho que tem as pessoas responsáveis por isso junto ao presidente. Mas o que a gente pensa é assim, porque está no começo de temporada, acho que quanto antes vierem os jogadores, é melhor, para ter o tempo de entrosamento, para estar trabalhando com o grupo, para se adaptar ao clube. Tem toda essa série de coisas, né? O ruim é você estar numa situação emergencial e a pessoa chegar para resolve agora, porque não vai resolver, entendeu? A Pelé só existiu um, né? E a questão desses jogadores não terem vindo para cá, assim, que vai diminuindo também as opções de contratação. De repente esses jogadores estão indo para outros clubes, então a qualidade que o Avaí precisa de um jogador, né, da maneira que está procurando vai diminuindo, até que daqui um pouco vai ter que ficar contratando as pressas quem quiser, vamos dizer assim, né? Então, mas a gente aguarda que diante da expectativa da diretoria, venham os jogadores que estão buscando e que possa reforçar o nosso time o mais rápido possível. Betão, então chegando aí na 3ª rodada, mas com o auxílio aí, pelo menos do VAR, aí você já vai para o 5º jogo seguido, né? Porque na semifinal nós tivemos também, apesar de não ter sido utilizado, né? Como é que você, como atleta, absorveu essas novas mudanças na regra aí? E além do VAR tivemos outras, né? E dentro de campo o jogador, né, ele convive mais com essas mudanças. Como é que tem sido absorver isso? Eu falo diretamente do VAR, eu já falei para vocês, eu sou totalmente a favor do VAR. Pela dinâmica do futebol, muito mais corrido do que antes, mas são lances muito mais rápidos, o árbitro não tem condições, na minha opinião, de ver tudo, vão existir erros ainda. Mas eu acho que o VAR precisa ser melhorado, já falamos sobre isso também. Acho que tem que ter mais ou qualidade de câmera ou ângulo de visão diferente, que a gente já viu em quantos jogos já deu, né? Estamos apenas na 3ª rodada, mas quantas situações com o VAR já teve que foram assim, meio decisivas, assim, que não tiveram a conclusão legal. Outra questão é o tempo de paralisação, muitas vezes, né? Que se demora para decidir um lance e tal. Mas eu acho bacana, eu tenho certeza que a intenção de todos é de melhorar o jogo, de melhorar para quem está assistindo também, para nós que estamos praticando. É um momento de adaptação para todo mundo, tanto para nós jogadores, para os árbitros, para o torcedor, até para vocês da imprensa. Acho que todo mundo está se adaptando à nova situação. Acho que uma coisa legal que pelo menos nos nossos jogos já melhorou, acho que a nossa comunicação com a arbitragem, é um ponto notável isso. Que não fica mais aquela pressão em cima do árbitro e tal. Quando um jogador já tenta se exaltar, outro companheiro já vem, não, fala calma que ele tá, né?
Então essas coisas vão evoluindo aos poucos, a gente tem que ter paciência, como eu falei, erros já existiram, vão existir ainda até o final do campeonato. E a gente tem que ter muita maturidade e paciência para se adaptar a tudo isso. Você citou, né, que aquele esquema que foi utilizado no jogo com o Bahia, no primeiro tempo, você até lembrou que o problema foi ter feito marcação individual e não marcação por setor. Isso foi conversado no intervalo e até acabou corrigindo em alguns pontos para a etapa complementar. Agora tem uma semana, praticamente, né, já estamos na metade da semana até esse jogo com o CSA. Tendo esse tempo um pouquinho maior, você acredita que dá para trabalhar esse mesmo sistema lá com o Marquinhos, você, o Eduardo Cunde, visando esse jogo com o CSA, tendo esse tempo um pouquinho maior, já que semana passada isso não foi possível, porque teve o jogo do Grêmio no meio da semana? Tá, só fazer uma ressalva que assim, a marcação individual que foi feita não foi por ordem do Geninho, tá? Foi por falta de entendimento nosso do estilo de jogo do Bahia, a gente acabou fazendo um encaixe equivocado no jogo. Mas sim, acho que sempre quando você tem uma semana assim, cheia, assim, é bom porque você trabalha as coisas que você não tem tempo normalmente para trabalhar, ou seja na parte tática, ou seja na parte física, na parte técnica, mas acho que o que mais nós estamos precisando ultimamente, pelo tempo de trabalho, é um tempo para a gente poder trabalhar diversos sistemas, vamos dizer assim, né? Ou com 3 zagueiros, ou com 3 volantes, ou com 2 zagueiros, enfim, as diversas opções. Acho que agora, quando se tem uma semana dessa maneira, é bom para a gente aproveitar essas dificuldades que estamos tendo. Na tua avaliação, qual seria o ideal sistema? Então, não dá para avaliar o sistema ideal. Acho que vai muito do adversário, vai muito da situação de jogo. Por exemplo, com 3 zagueiros, na minha opinião, contra o Grêmio, nós fizemos um bom balanço defensivo com 3 zagueiros. Só que não tivemos tanta qualidade de jogo. Daí você vai com o Bahia, com 3 zagueiros, já não foi legal o balanço defensivo que nós fizemos. Mas aí quando mudou para dois zagueiros, tivemos saída de jogo nos dois jogos. Então é uma coisa que tem que se avaliar, acho que vai muito do adversário e vai muito também da decisão do Geninho, né, principal. Fechou?